Graças e paz, amém? Amém. Graças a Deus que com muito louvor e adoração ao nome do nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez rendendo graças, louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia para conosco, amém, queridos? Amém. Nós cantamos nessa noite cada cântico que trouxe inspiração para nós, para continuarmos prosseguindo, porque prosseguir é a vontade do Senhor em nossas vidas. Tudo que Ele conquistou lá na cruz, Ele fez por nós, é o direito que nós temos de prosseguir. Às vezes nós olhamos e vemos algo que fala sobre, dessa noite, como vou falar sobre reconciliação. Às vezes pensamos que assim, tudo que eu preciso é estar com as bênçãos do Senhor na minha vida. E a promessa do Senhor é para todos nós, mas é para todos aqueles que creem, aqueles que buscam em fazer a vontade do Senhor. Então vamos aproveitar esse tempo, querido, que estamos ainda no início de mais um ano. 2026 nos faz acreditar que Deus Ele está presente em nossas vidas e precisamos, com muito louvor, muita adoração a Deus, com muita oração, com muita busca, prosseguir a nossa caminhada a cada dia. Amém, queridos? Amém. Queridos, quem são aqueles que nos visitam? Por gentileza, levante assim a sua mão. Aqueles que nos visitam. Por gentileza. Olha, nós não temos visitantes que estão aqui. Tem aqueles que são nossos amigos, que são mais chegados a nós, né? Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês que aqui estão, tá? Todos são bem-vindos à casa do Senhor e é importante que nós prossigamos cada dia mais servindo a este Deus e caindo na graça, porque isso é interessante para as nossas vidas. Eu vou começar fazendo aqui uns avisos bem rápido, queridos. Olha, amanhã às segundas, às 18 horas, em ponto, não falta. Se você faltar, certamente você não saberá de fato aquilo que vai acontecer aqui. Então as mulheres vão se encontrar sexta-feira, amanhã, segunda-feira, aqui no templo, sabe? Às 18 horas. Então, mulheres, não fiquem de fora, porque é um planejamento para isso, tá bom, queridos? Certinho? E quinta-feira nós vamos fazer a nossa retomada do nosso culto lá em Frei Gaspar. Já combinei com a irmã Evandra ali, né? De bom grado. Ela abriu as portas lá do seu comércio, à frente lá. Nós vamos fazer o primeiro culto desse ano ali em Frei Gaspar, lá na frente do comércio da irmã Evandra e do irmão Ivan. Tá bom, queridos? Nós vamos sair daqui num bom horário, 10, 15 para 7 mais ou menos. Nós vamos sair daqui para ir lá. Você que está com o seu carro, por gentileza, venha para oferecer uma carona ao seu irmão, tá bom? Aqueles que quiserem ir, por gentileza, venha, que daqui nós vamos lá para o Frei Gaspar para prestar esse culto de adoração a Deus ali, né? Isso aí é quinta-feira. Quarta-feira nós temos estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos, tá? Sexta-feira, culto de oração. E no sábado, os homens, viu? Os homens vão ter um encontro aqui às 19 horas, às 7 horas da noite, sábado. Um encontro que vai ser marcado pela presença de um estudante de medicina que vai estar aqui dando uma palestra brilhante para nós, que é do interesse de todos os homens. Aí você pensa bem assim, qual a idade para participar desta reunião? De 0 até 90, 95, até 100, por aí você pode vir. Se você tiver mais do que isso, você pode vir assim mesmo, que você vai ser bem recebido. Mas não fique em casa, homens. Às vezes tem uma enfermidade que ataca os homens, e os homens ficam trabalhando em silêncio pelo conceito de orgulho e de vaidade, tá? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a próstata, sobre algo que é importante para os homens, tá bom, queridos? Então venha sábado e não perca, tá bom, queridos? Esses são os nossos avisos. E outro que eu quero dizer para os irmãos, que está aproximando o nosso retiro.
que será daqui a 2 semanas, não é isso? 2 semanas, dia 23, não é isso? Na sexta, sábado e domingo, até as 3 horas da tarde. Vamos ter as nossas atividades e é interessante a sua presença também lá. Se você ainda não deu o seu nome, o mais rápido possível, procura o contato aí com a irmã Maria José, que ela vai te passar aí para que você possa fazer também um pagamento, para que possamos, irmãos, ser dias brilhantes. Vão ter algumas atividades lá e vai ser muito importante. Você não pode ficar de fora dessa programação. Amém, queridos? Então, esses são esses nossos avisos. Terça-feira, de manhã cedo, às 6 horas da manhã, tem um pequeno grupo, mas é culto também de oração aqui. Estamos aqui intercedendo a Deus pela vida da igreja, pela nossa nação, por cada membro da nossa igreja. Sempre estão aqui à disposição a orar. Então, se você puder vir também, venha, porque é muito importante. Pois bem, querido, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, segundo carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21. Aqueles que forem encontrando poderão ficar de pé, mas nós vamos ler, que ele está exposto aqui também no nosso data show, e assim nós vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 ao versículo 21. Todos encontraram? Amém? Amém. Então, queridos, eu vou ler os números ímpares e os irmãos responderão com os números pares. Tá ok? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Senhor nosso Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ocupe o lugar principal da nossa vida, pois nós oramos e clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Quando nós falamos dessa palavra de reconciliação, começamos a pensar: que reconciliação é essa? O que nós fizemos de errado que carece de uma reconciliação, né? Aí nós olhamos e vemos que o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com a igreja de Corinto, porque tinha um pleno conhecimento da verdade, sabia o que era característica da própria palavra de Deus. Ele já havia escrito uma carta advertindo para que eles fossem cada dia mais fiel ao conceito da palavra de Deus e tivessem totalmente ligado numa verdade, porque a verdade de Cristo é aquela que esclarece em nós e faz com que estejamos reconciliados com o Senhor. O apóstolo Paulo, tendo essa preocupação e vendo a forma que eles viviam, certamente dá uma impressão que o apóstolo Paulo, ao expressar essa reconciliação e ao pensar e meditar em tudo isso, nós começamos a pensar que ele tinha conhecimento daquilo que haveria de acontecer nos tempos futuros
juntos com a Igreja Batista Betel ou com a Igreja de Cristo no tempo que nós estamos a viver. Reconciliar-se com o cônjuge, reconciliar-se com o irmão, reconciliar-se com aquele amigo que, de repente, à nossa vista, não nos fez tão bem. Talvez alguém que nós sempre admiramos, alguém que sempre foi aquele parceiro da nossa jornada, em tudo ele sempre foi aquele nosso amigo, mas por uma falha ele nos decepcionou, e guardamos aquele rancor em nosso coração, e nos prendemos a esse jugo, e ficamos guardando aquilo ali, e lembrando todos os dias daquele momento, daquilo de errado que aconteceu entre nós e o nosso irmão, entre o homem e a sua parceira ou a sua companheira, que Deus lhe concedeu pela graça de viver abundantemente e felizes até que a morte os separe. Quando a gente olha para esse contexto do casamento, nós olhamos e vemos que muitas pessoas estão simplesmente deixando o seu cônjuge simplesmente pelo fato de achar que não dá mais para prosseguir, porque dentro do seu coração está guardando mágoa, aquele atrito que foi colocado, está imposto dentro da situação, de repente traz uma conotação de que não haverá mais condições de reconciliar para prosseguir avante, vivendo uma vida todos na mesma direção. Quando nós paramos para pensar e vemos dentro deste versículo 17, quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo advertir aos Coríntios, ele diz, dentro do versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus chegou até a nossa vida através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando a gente olha para esse personagem que escreveu esse texto com grande autoridade, dá uma impressão que ele gozava de uma vida dissoluta, que estava tudo bem consigo. Mas quando nós olhamos e vemos o seu passado realmente, para que ele pudesse expressar assim, se alguém está em Cristo, ele não era anteriormente uma nova criatura, ele vivia uma vida de perseguidor, ele vivia uma vida realmente no pecado, distante de Deus. Mas como o encontro que aconteceu com ele, com Cristo lá na estrada de Damasco, fez com que ele tornasse uma nova criatura, agora reconciliado com o Senhor. Assim, de repente, a nossa vida, tornamos nova criatura por aquele que nos amou. A iniciativa vem da parte de Deus. É tanto como Deus, quando Jesus fala ali, depois que Saulo cai ali naquela estrada de Damasco, naquele caminho que ele estava perseguindo os cristãos que ali estavam, Jesus se apresenta para ele e de repente chama um homem chamado Ananias para que pudesse impor as suas mãos e o abençoasse. Ananias, certamente olhando para tudo aquilo, ele temeu por saber do passado de Saulo. De repente, quando a gente olha para isso, olhamos e vemos aquele que se aproxima do Senhor, torna-se galardoador das bênçãos celestiais. Aí o apóstolo Paulo, depois de tudo aquilo ali, quando Deus esclarece a Ananias, ele põe as mãos, as escamas do pecado caem dos seus olhos, e agora, depois de tornar sua nova criatura, até mesmo aquele Saulo de Tarso se levantar, logo em seguida, num tempo posterior, ele diz: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou reconciliado com este Cristo, aquele que eu perseguia, agora já não faz mais parte dessa perseguição, porque Ele habita agora em meu ser. Certamente, querido, nós podemos olhar para isso e olhar para a experiência de cada um de nós, como é que nós vivíamos e agora o que somos. Não é pelos nossos méritos, é porque Cristo, Ele trouxe essa reconciliação através de um sacrifício lá na cruz do Calvário, para que eu e você sejamos um na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos fazer valer essas coisas em nossa vida. Às vezes nós olhamos que essa reconciliação precisa ser feita com
nosso cônjuge, com os nossos familiares, com alguns amigos, um vizinho ou algumas outras pessoas, sempre é bom e necessário. Há quem carregue mágoas, rancor, ira e amargura por toda a sua vida, por algum dia foi ofendido e não quer perdoar. Gente, o perdão vem de Deus. Não podemos guardar mágoa em nosso coração, mas abrir, porque o sentimento daquele que nos amou, certamente todas as mágoas, toda a dor, todo o rancor, tudo aquilo que poderia impedir o nosso acesso ao céu, o Senhor quebrou todos os paradigmas quando Ele deu o seu sangue precioso por nós lá na cruz do Calvário. Agora nós somos reconciliados, nós somos chamados para pregar este Evangelho e ter a dignidade, o prazer, a alegria de dizer: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Essa é a proporção do caráter de Deus para com as nossas vidas. Vem do homem distante dos seus conceitos, porque nós bem sabemos que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Se deixássemos da maneira que nós vivíamos anteriormente, certamente não teria solução para as nossas vidas. Mas aquele que deu a sua vida por nós, trouxe para nós um futuro melhor, uma posição de andarmos na presença dele e com segurança caminhar no caminho seguro, porque ele mesmo, ao expressar isso e colocar este preparo de reconciliação diante de nós, ele fala: eu sou este caminho que pode levar vocês à reconciliação. Se vocês já estão crucificados comigo, agora vocês não vão ver mais, mas eu vou habitar no coração de vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não é por um instante que nós temos que clamar a esse Deus, mas todos os dias da nossa vida o céu se abre em nosso favor. Precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor em todo momento do nosso viver, porque carecemos dessa presença do Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Que não se aparte de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vai avante. Nós somos eleitos de Deus, a iluminação dada pelo Espírito Santo do Senhor, naquilo que nós estudamos hoje pela manhã aqui, quando fala que a palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que ilumina a nossa vida e nos dá entendimento dessa verdade. Certamente que se nós abrirmos o nosso coração, e eu quero até aproveitar o ensejo dentro dessa palavra, dessa reconciliação, nós distribuímos as nossas revistas da escola dominical que fala, além da letra, estamos bebendo de uma fonte inesgotável, e certamente você não pode ficar de fora deste contexto. Ainda tem vaga para que você possa vir. Estamos partindo simplesmente para a terceira lição. Estudamos duas, mas se você não tiver o tempo de estudar aqui na casa do Senhor, daquelas duas que ficaram para trás, mas você vai ter o tempo, sabe para quê? Para estudar na sua casa aquelas que ficaram para trás e dar prosseguimento na sua vida, para conhecer melhor o plano de Deus na sua vida, na vida de cada um de nós. Precisamos valorizar a palavra de Deus. E assim, queridos, nós olhamos e vemos em tudo aquilo que fazemos. Não quero acertar a situação errada que aconteceu entre eu e você, entre eu e alguém que vive dentro do próprio contexto que faz com que trouxe essa separação. Quem age assim sofre, mas não quer se humilhar e nem perdoar ou ser perdoado. É importante que as pessoas se reconciliem entre si, pois uma vida isolada, sem família e sem amigos, não é o ideal. Deus nos criou para vivermos em comunhão e não em isolamento. Ele nos criou para vivermos em família, para vivermos como igreja de Cristo, para vivermos em união, quando a palavra de Deus nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos diferentes, sim. Às vezes nos magoamos, mas não podemos deixar que essa mágoa domine o nosso coração, mas devemos ser dominados pelo Espírito Santo do Senhor a cada dia, para que essa tristeza ou alguma coisa que tem sido empecilho na nossa vida, vamos abrir mão dessas coisas que
que tão de perto nos rodeia, mas o sangue de Jesus há de nos purificar em todo momento da nossa vida, para que eu e você sejamos um em nome de Jesus. Precisamos avaliar o nosso contexto a cada dia, queridos. Precisamos olhar para o Senhor, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo vai escrever isso, no versículo 18 ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que coisa gostosa, queridos. Quando nós olhamos para dentro de nós, fazemos uma introspectiva até mesmo daquilo que marcou o nosso passado. Quantas vezes que eu já sonhei com o meu passado? Sabe, me deu uma angústia tão grande, ainda bem que eu acordei e pensei, graças a Deus que tudo isso não faz parte mais de mim. O inimigo tentando me acusar pelo passado daquelas coisas erradas que aconteceram na minha vida. Mas eu pude clamar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu sou uma nova criatura. Ainda que a mente nossa venha fraquejar, mas o poder de Deus que atua em nós, Ele habita em nosso coração, Ele nos limpa por dentro e por fora, e nos faz vencedor por onde quer que nós passamos. Querido, Deus, através do Espírito Santo, Ele quer nos fazer nessa reconciliação, vitoriosos por aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. Não fomos nós que tomamos a iniciativa. Em toda parte da Bíblia, quando nós olhamos e vemos que quem tomou a iniciativa em favor do homem foi o próprio Deus. Em nenhum momento nós vemos o homem se aproximando de Deus, mas Deus descendo da parte mais alta, que veio lá dos céus, e se fez carne e habitou entre nós, movido da sua graça e compaixão e misericórdia. Ele se posiciona como filho, obediente à vontade do Pai, e assim ele se expõe ao ridículo e torna-se maldito por causa das nossas maldições. Para que possamos se reconciliar com o Senhor, é necessário nos aproximarmos dele. Tudo aquilo que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Agora nós temos que tomar a iniciativa de estarmos com os nossos corações abertos e nos apresentarmos a Ele todo dia. Sabe, queridos, as vitórias que nós recebemos hoje, foi hoje, mas precisamos galgar as vitórias do amanhã, se a nós pertencer. Certamente, quando a irmã Marcela estava aqui falando sobre o nosso irmãozinho que já está lá no paraíso do Senhor, certamente ele também tinha feito muitos planos, não é verdade? E os planos que ele tinha eram planos perfeitos diante de Deus. De repente ele poderia ter pensado assim: eu estou imaginando aqui, domingo que vem eu vou estar na igreja, não estou passando muito bem de saúde, mas estarei lá para adorar a Deus, porque lá tem um grupo de irmãos da igreja toda, eu amo aquele povo e sou amado do Senhor, e lá eu vou estar. Mas essa não foi a vontade de Deus para aquele momento. Mas o certo é que a reconciliação se deu, mesmo quando nós clamamos ao Senhor para que Deus usasse de misericórdia, mas não entendíamos que a misericórdia do Senhor já estava sobre a vida daquele moço. E é assim que Deus trabalha. Todos nós haveremos de provar a morte, mas se não estivermos reconciliados com o Senhor, certamente todo o trabalho daquilo que fizermos, ele será em vão. Então, em tempo oportuno, é necessário que nós abramos mão daquelas coisas que tem trazido para nós até mesmo preocupações, e lançamos sobre Ele, porque a palavra de Deus diz que lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém, queridos? Precisamos olhar para isso com grande alegria em nosso coração e saber que as bênçãos do Senhor, elas não estão retidas, mas as mãos do Senhor estão estendidas em nosso favor. Em todo momento o Senhor, Ele se coloca ao nosso dispor, para que possamos nos reconciliar com Ele. O apóstolo Paulo, depois de tantas lutas que ele enfrentou, lutas que ele entendia que era a vitória para si, porque o seu nome era respeitado entre a sociedade daquela ocasião. Ele era um homem letrado, conhecia bem a lei, julgava aqueles que estavam pregando a palavra, ele era perseguidor daqueles que se tornavam cristãos, mas ele não sabia dos propósitos que Deus tinha na sua vida. Todo aquele seu conhecimento que ele tinha não era o suficiente para que ele pudesse ter um futuro brilhante como ele teve.
Então nós olhamos e vemos que na nossa vida é da mesma forma. Se não abrirmos mão do nosso egoísmo, simplesmente da nossa vontade, muitas vezes nós olhamos e vemos, se eu disser para minha esposa que eu a amo, de repente alguém pode falar, lógico que você vai falar, porque ela é sua esposa, mas eu quero ver você amar aquele que te persegue, eu quero ver você amar aquele que você nem conhece. Então nós olhamos e vemos que Deus ele traz uma estratégia, e olha para Danis, para que Danis pudesse agora amar também aquele que agora tornou-se reconciliado com Cristo, para que ele pudesse viver agora para o Senhor. Se Ananias está vivendo para o Senhor, também aquele que perseguia e que amedrontava os cristãos, ele também agora poderia se tornar uma nova criatura. Queridos, essa é a missão dada por Deus. Em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Devemos olhar para que esse trabalho de reconciliação chegue até nós. Existe mais uma reconciliação super necessária e mais importante do que qualquer outro, é a reconciliação com Deus. Esse é um gesto fundamental da nossa vida. Nós podemos reconciliar um com o outro. Eu posso ter um trabalho de reconciliação com o irmão Mauro, cada um dos irmãos, mas com Cristo é fundamental para que possamos viver bem. Essa é a verdade. Por isso que ele fala, o apóstolo Paulo, mesmo tendo aquele reconhecimento, agora ele olha para Cristo e diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque o Espírito Santo do Senhor habita no meu coração. Agora, de perseguidor, eu torno-me perseguido, porque vale a pena, porque o prêmio da vocação, da soberana vocação que está para mim, o que há de vir pela frente é muito melhor do que o tempo presente, das angústias que eu estou a passar. Sabe, queridos, nós estamos vivendo os últimos tempos da Igreja de Cristo aqui nessa terra. Os irmãos podem acreditar, mas para isso também nós não podemos deixar e falar assim, irmãos, não vamos fazer mais planos, vamos ver a nossa vida aqui na igreja, vamos viver uma vida simplesmente servindo ao Senhor aqui, não vamos fazer mais planos, vamos parar de estudar, não preciso fazer mais concurso público, não preciso mais trabalhar, vamos viver essa vida porque Jesus está voltando mesmo, eu não preciso fazer mais projeto. Não, não é assim, mas precisamos em todos os projetos da nossa vida, convidar o Senhor para que esteja presente em os nossos projetos. Amém, queridos? Essa é a grande missão que nós precisamos fazer diante do Senhor. Se queremos primeiramente ter um bom plano para a nossa vida, precisamos primeiro buscar o Senhor enquanto se pode achar, servi-lo enquanto está perto, em todo momento da nossa vida. Quando nós olhamos e vemos, todos nós vivemos por natureza rompida com Deus, condições chamadas de pecado. O pecado trouxe para nós uma separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós olhamos para a criação do homem, lá no jardim do Éden, o homem foi criado para o louvor da sua glória, para ser aquela pessoa zelosa, cuidadosa, que pudesse estar naquele jardim florido, com muitas frutas, com muitos bens, para que eles pudessem simplesmente ter uma vida de alegria. E o mais fundamental é que o Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, se fazia presente todos os dias ali para dialogar, para que eles estivessem em contato com o homem e não perdesse a sua direção. Mas o homem pega e se distancia. Agora há uma necessidade dessa reconciliação. Deus, na sua capacidade até mesmo de ver o quanto foi desmerecido aquele valor que Deus deu ao próprio homem. Agora o homem está distante do Senhor, mas Deus, ele proporciona cada dia mais aquilo que pode fazer com que ele possa reconciliar. Nós olhamos que quando foi levantado lá em Noé, para que o homem pudesse reconciliar com Deus, ali houve alguma coisa que era um grande projeto de Deus para a vida, para salvar aquela humanidade do seu pecado, aquele pecado que distanciou o homem de Deus, e eles simplesmente começaram a fazer algo que desagradava na totalidade do coração de Deus. Deus chama Noé como o pregoeiro da justiça, e em determinado momento ele está a ensinar, a mostrar e a convidar para que o homem pudesse se arrepender e voltar o seu olhar para Deus em forma de arrependimento, para que pudesse reconciliar
reconciliar com o Senhor, abandonar por inteiro a vida de pecado, porque a arca estava sendo preparada. Mas os homens acharam aquilo absurdo e começaram a zombar daquilo que foi chamado para entrar no aposento ao qual poderia até mesmo poupar as suas vidas e dar prosseguimento naquilo que o Senhor estava chamando. Mas o homem, pela sua ignorância do pecado, eles não se esvaziaram do pecado, mas se afundaram ainda mais no pecado. Aproveitaram os instantes finais daquilo que Noé estava pregando. Durou muito tempo para que pudesse acontecer aquilo que o Senhor deu como sentença para aqueles que não crescem. Parece que Deus mandou que Noé preparasse a água somente para ele, seus filhos, suas noras e para aqueles animais. Mas não, aquela arca foi construída de acordo com a capacidade e o volume de pessoas que estavam buscando em atender ao Senhor. E quando nós olhamos para isso, houve uma destruição total e outros planos mais que o Senhor fez. E nos últimos tempos Ele levanta Jesus e envia. Ele fez-se carne e habitou entre nós. Ali agora estava à disposição a inteira reconciliação dada pelo Deus vivo, que é Jesus, qual foi o consumador da nossa fé. Precisamos de valorizar, queridos, tudo aquilo que o Senhor tem construído com suas mãos, com poder e graça. E nós bem sabemos disso, querido, que em tempo o Senhor Jesus, depois de passar pela sua missão para reconciliar o homem a Deus, Ele disse: vou para o Pai e vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Deixarei o meu Espírito que há de estar sobre vós, para ser minha testemunha, a nossa testemunha, e ser minhas testemunhas por onde vocês passarem. Igreja de Cristo, Jesus está voltando. Muitas coisas estão acontecendo rápido demais. Muitas vezes nós não temos entendido os planos de Deus, porque são perfeitos. E Ele disse que por último não haverá mais, ou Deus não enviará mais nenhum Jesus, nenhum Salvador para que venha. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez para essa reconciliação. Não perca de vista esse propósito que Deus tem dado a você, essa oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós. Não estamos aqui falando de uma religião, mas de uma religação para com Deus. Reconciliação é religar a Deus. Aquilo que estava perdido foi encontrado. E agora, neste caminho da cruz, nós não podemos errar, porque certamente foi Jesus quem abriu este caminho para nós. Reconciliados estamos com o Senhor e não podemos abrir mão dessa supremacia que o Senhor tem dado a nós. Todos nós vivemos debaixo do pecado, e só existe um meio para voltar à comunhão com Ele: crer em Jesus Cristo como Salvador e recebê-lo como Senhor da nossa vida. No Natal nós relembramos o nascimento de Jesus e olhamos e vemos que aquele que veio a este mundo como criança, do ventre de uma mulher, embora nascido até mesmo gerado pelo pecado, mas ali está Jesus, o Salvador deste mundo, aquele que veio para nos reconciliar a Deus. E nós vivemos e vemos que podemos agora comemorar tudo isso. Ele nasceu para reconciliar com Deus. Em Isaías 59:2 diz que os nossos pecados nos separam de Deus, e por isso Ele também não nos ouve. É importante nos reconciliarmos com Deus. Não podemos dar-nos ao luxo de ficar separados de Deus e nem de Ele não ouvir as nossas orações. Em cada momento, querido, nós temos a oportunidade de falar com o Senhor. Você falou com o Senhor hoje, amém, queridos? Você buscou ao Senhor hoje, pedindo força para que você pudesse vencer este dia. Mas se você não fez isso, as suas orações, de repente pelo caminho você encontrou derrotas. Aquilo que parecia impossível, as tuas orações tornou-se impossível, porque Deus está presente aqui. E nós marcamos esse encontro com Ele porque já estamos reconciliados com o Senhor. E Ele, pela sua misericórdia, atende o nosso clamor, as nossas orações e súplicas. Quando nós olhamos para a oração modelo do Senhor, ao mostrar para os seus discípulos, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, de maneira que alcancemos corações sábios. Jesus olha e diz, quando orarmos, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, para que o reino do Senhor venha a nós e seja feito
a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nós olhamos e vemos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Sabe que nós temos perdoado? Já estou reconciliado com Cristo. Mas ele não merece o meu perdão. Se você age dessa forma, achando que aquele que te ofendeu não merece o perdão de Deus, enganoso está o seu coração. Precisamos abrir mão das nossas mazelas, daquilo que de repente desagrada a vontade do Senhor. Como que você já está crucificado com Cristo se você não perdoa aquele que é seu semelhante? Como se você não vai perdoar, sendo que você foi perdoado por Ele? Como você vai encontrar esse perdão? Precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos embaraça. Olha, reconhecer tudo isso é de vital importância para a nossa vida. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos no dia de hoje, e vemos o quanto é importante nós valorizarmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, no versículo 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre os nossos ombros, Ele tomou sobre si. Se Ele fosse olhar, nenhum de nós merecíamos esse gesto tão maravilhoso do Senhor, nenhum de nós. Mas Ele, pela sua misericórdia, nos fomos sarados, pela ação dada pelo Pai, agora muito mais pela obediência do Filho, que foi obediente ao seu Pai até a morte de cruz. Ali nós estávamos sentenciados à morte, porque certamente a morte sem Cristo é condenação eterna. Por isso que precisamos reconciliar enquanto há tempo. Queridos, quando nós olhamos para isso e vemos a resposta que vem do Senhor, aí nós olhamos em 1 Pedro 3,18, lemos que Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma só vez por todos. Não foi só por mim, não. De uma só vez Ele deu a sua vida por nós. E ali houve um momento de reconciliação entre nós e o nosso Deus. Se tomarmos a iniciativa de nos aproximarmos dele, tornamos-nos galardoadores das bênçãos celestiais. E o plano de Deus, ele é perfeito para a vida de todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Precisamos abrir mão das nossas mazelas, em todo dia reconciliar-se com o Senhor, ao abrir os nossos olhos, agradecer a Deus pela noite que nós passamos e suplicar a Ele pela tua misericórdia que vivamos um dia debaixo da dependência do Senhor, dos cuidados do Senhor a cada dia. Ele tem prazer em abençoar as nossas vidas. Ele tem prazer em abençoar aquele que o busca de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o coração. Você tem que buscar esse Jesus de todo o seu coração. O que está faltando mais para que você possa concretizar este grande sonho de Deus? Ele não quer que nenhum se perca. Às vezes nós olhamos, eu já fui indagado por alguém que diz assim: Deus, sendo este amor tão tremendo, que deu a vida do seu filho lá por nós, lá na cruz do Calvário, Ele vai querer me lançar no fogo do inferno? Não propriamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos nós o reconheçamos como o Senhor e Salvador da nossa vida, da vida de cada um de nós. E essa decisão, ela precisa de ser de que forma? Individual. A salvação, ela é individual. Eu não sou salvo porque o meu pai foi salvo. Eu não sou salvo porque a minha esposa também é salva. Eu sou salvo porque já confessei os meus pecados ao Senhor e confiei a minha vida inteiramente ao Senhor. Agora eu posso dizer: já estou reconciliado com Cristo, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Precisamos viver essa vida em Cristo, reconciliar as coisas. É a ordem do Senhor para as nossas vidas. Não podemos seguir a Cristo pela metade. Muitas vezes, queridos, nós queremos, mas às vezes conta uma história que eu já contei para os irmãos. Eu logicamente que é uma história, uma ilustração. Conta-se uma história que 3 homens, eles receberam uma grande missão, até mesmo para se isentar
até mesmo da morte. E aquele Senhor deu uma missão para que eles pudessem fazer. Mandou construir ou fabricar 3 cruzes, e cada um tomasse a sua cruz e pudesse fazer um percurso até chegar do outro lado. E todos os 3 pegaram a cruz e foram, alguns resmungando pelo caminho, achando que aquela cruz estava muito pesada, e começaram ali a planejar o que fazer para diminuir aquele peso daquela cruz, e esqueceram do que vinha pela frente, ou não tomaram conta do que poderia acontecer pela frente, e foram caminhando, reclamando. De repente deram uma parada para o descanso. Alguém pegou uma serra em 2 e cortaram um pedaço da cruz para aliviar o peso, e cortaram. Mas teve um que resolveu, falou bem assim: não, a cruz que o meu Senhor me deu para que eu pudesse carregar, eu não vou cortar, mas eu vou levar até o fim. E foram prosseguindo, e aqueles 2 homens que cortaram parte da sua cruz, ora estava à frente daquele moço, e ora esperavam que ele pudesse chegar até mesmo para fazer algumas ofensas àquele que não cortou a sua cruz. Mas quando chegaram em um percurso pelo meio do caminho, havia um abismo para atravessar para o outro lado, e imediato um olhou para o outro e não sabia mais o que fazer. E era exatamente na medida para atravessar aquele, de um lado para o outro daquele abismo, era a medida exata da cruz que ele tinha carregado para atravessar para o outro lado. Aquele moço que a sua cruz estava por inteiro, deitou a sua cruz e atravessou, e lá do outro lado ele estava a carregar a sua cruz para cumprir o seu percurso. Mas aqueles 2 homens que cortaram pela metade não puderam cumprir aquele percurso, certamente não foram alcançados pelo prêmio que eles deveriam receber. A nossa reconciliação será por carregar por inteiro aquilo que Deus tem colocado em nossa vida, em cada dia, em cada momento. Não podemos nos entregar a Cristo pela metade, ou nos entregamos por inteiro, ou certamente a decisão que nós temos tomado, ela pode ser em vão. E tudo, e o desejo do nosso coração é que você tome a sua decisão em carregar a sua cruz por inteiro. E o percurso que o Senhor tem feito, tem dado para nós, é a segurança que nós devemos ter. Porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a vida. E Ele disse que Ele é a luz que abriu o nosso caminho. Ele é o nosso tudo para que possamos ter essa reconciliação com o Senhor. Sabe, queridos, nós vemos, não queremos dizer que todos nós não temos angústia. Ele diz: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também haverão de vencer. Como está a sua vida de vitória? Você tem orado, você tem clamado a Deus, você tem clamado pela sua família, pela vitória que precisa na sua família? Você tem clamado pela vitória de tantos outros que ainda não têm esse Jesus ou essa segurança em seu coração? Muitas vezes tem cortado também pela metade. Certamente o percurso será mais difícil para cumprir, ou talvez nem cumprir, muitos não haverão de cumprir, exatamente por não estar reconciliado com o Senhor. Reconciliado já é a ordem do Senhor, e Deus, Ele quer, e todos os dias Ele está com suas mãos estendidas, para que possamos viver uma vida de dignidade diante do Senhor. No versículo de 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É tempo de reconciliação, de sorte. A nossa sorte está lançada, querido. Precisamos abrir os nossos corações, os nossos próprios caprichos, e nos submeter à vontade do Senhor. A ordem dele é de reconciliação com o Senhor, nosso Deus. E aí depois, para finalizar, aquele que não conheceu o pecado. Quando nós olhamos para isso e vemos isso, ele tornou-se pecado por causa do nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo do nosso pecado estava sobre ele.
E a demonstração fiel do Senhor foi mesmo lá na cruz onde ele estava. Quando ele olhou para toda aquela humanidade, aquele centurião que olhou para Jesus e pôde reconhecer com palavras e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Reconhecer só em falar não é suficiente, mas deixar que a palavra penetre em nosso coração. Sabe, querido, nós olhamos para esse vemos, porque tem um outro perguntando. Quando ele olha para tudo isso, ele vê a sentença dada por Deus ao homem que rejeita o Senhor. Nessa noite nós queremos que Deus não rejeita a oração é alimento. Então o alimento da oração, querido, muitas vezes por lágrimas nós estamos a orar, e o salmista ao relatar isso, ele fala assim, que muitas vezes ao meditar e ao chorar, as suas lágrimas tornou-se como alimento para a sua vida. Sabe, querido, precisamos clamar a este Deus para que fiquemos livres da justiça divina. Um dia ela virá, mas todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, quer queira, quer não queira, e a palavra de Deus diz que todos os joelhos dobrarão diante do Senhor, para reconhecer a sua soberania, mas nem todos aqueles que dobrarão o seu joelho entrarão no reino dos céus. Muitos serão apartados para o reino maldito, que está preparado para o diabo e seus anjos. Deus não formou o inferno para que você, que já está reconciliado com Cristo, esteja distante dele, não. A reconciliação se dá para que nós possamos nos impulsar nas bênçãos celestiais. Amém, queridos? Amém. Precisamos valorizar as bênçãos do Senhor em nossa vida e a cada dia olhar e frisar diante do nosso coração, quando somos desafiados até mesmo pelos homens maus que têm se levantado para tentar desfazer a obra de Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou lá na cruz do Calvário para desfazer a obra de Satanás. A sentença dada por Satanás, quando ele conclamava a sua vitória, porque Cristo estava na sepultura, mas a sepultura não segurou aquele que é o dom da vida, e ao terceiro dia ele ressurgiu para nos dar essa vitória em nome de Jesus. Você precisa dessa reconciliação. A todo dia eu olho para o Senhor e falo: Senhor, eu preciso dessa reconciliação com o Senhor, não posso estar de fora. E finalizando essa palavra, Deus nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo, mas também nos encarregou de promover a reconciliação uns com os outros. Queridos, é uma responsabilidade nossa como igreja, de participar de um bom culto, de uma boa adoração ao nome do nosso Deus, aquilo que está dentro do nosso coração, que o nosso coração está cheio dessa alegria, dessa reconciliação dada pelo Senhor, e nada vai nos impedir de prosseguir oravante, conclamando a vitória que há no nome do Senhor Jesus, porque estamos certos que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar daquele que nos amou. Devemos ter essa certeza dada pelo próprio Deus, e nós olhamos dessa reconciliação também como as pessoas com quem tiver conflitos. Devemos levar também aos outros a se reconciliar com Deus e mutuamente, a cada dia. O que está faltando na sua vida? Quando nós olhamos, ele vê aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele foi tentado jamais. Quando nós olhamos logo no início da sua missão, dada por Deus, quando ele foi levado ao deserto, e lá no inimigo também conhecendo a palavra, porque ele é conhecedor da palavra, mas ele usa da palavra para o próprio engano, quando ele disse para o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus falou assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Você tem dito isso? E muitas vezes você está comendo das migalhas que têm caído da mesa e não tem alimentado a sua alma na palavra. Precisamos, queridos, nos reconciliar com o Senhor, e nada faltará em nossa vida, porque o próprio salmista havia olhar para isso. Ele diz lá no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada, o Senhor é meu pastor e mesmo que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temos o que temer, porque o Senhor está presente em nossa vida. Já estamos reconciliados com Ele.
Precisamos de olhar para o Senhor. Finalizando essa palavra, aquele que não tinha nenhum pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como está a sua vida, meu irmão, meu amigo que entrou aqui nessa noite? Não estamos aqui falando de uma religiosidade, mas falando daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você já está reconciliado com Cristo? O que está faltando? Sabe, eu sempre friso isso e digo com muita autoridade. Teve um rei que foi ali julgar a sentença do apóstolo Paulo, um rei chamado Rei Agripa, um rei muito famoso, e ele estava ali diante de Paulo. Nenhum outro se julgou capaz para julgar a Paulo, mas o rei Agripa estava ali. E de repente, diante do testemunho que Paulo deu na própria palavra de Deus, certamente o rei Agripa olha para Paulo e diz assim: Paulo, por pouco, mas por muito pouco, tu não me persuades a me tornar um cristão. De repente, aquele pouquinho que está faltando na sua vida é a receita fundamental para tirar você dessa anemia que você está vivendo, uma anemia espiritual. Às vezes a fraqueza vem e você não sabe por qual é a vitamina que você está precisando. Aí você toma qualquer uma vitamina, de repente está faltando ali. Tem um estudante de medicina que é muito aprofundado e tem se dedicado aos estudos e sabe do que eu estou falando. E aí muitas vezes as pessoas não tomem qualquer medicamento, não é isso? Não é isso? E fala, não tome qualquer medicamento, não. Você vai lá e faz um exame para saber qual é a vitamina que você precisa. De repente, dentro da vitamina é espiritual, para que você não esteja anêmico. Ali tem a receita. Quando a palavra de Deus: buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ali está o doutor dos doutores, aquele que pode te dar uma nova vida, uma nova direção. Mas para isso você precisa tomar essa decisão. Não adianta, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou perder a sua alma? Então hoje é o dia da nossa reconciliação. Já estou reconciliado com Cristo. Eu já estou agora vivendo com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu me lembro uma ocasião que eu fui visitar um moço no hospital. Ele estava prestes à morte. E eu fui levar uma palavra de segurança para aquele moço, saudoso irmão João, que foi uma referência muito grande para nós, ainda na nossa juventude, na nossa igreja. Ele era doente porque sofreu certamente o seu trabalho. Ele trabalhava na caldeira de um trem a lenha. Meu pai trabalhou junto com ele, e aí ele sofreu aquele vapor, e certamente os seus pulmões se cozinharam. Mas ele aceitou Jesus, tornou-se um grande servo de Deus, e ele sempre trazia uma palavra inspiradora para cada um de nós. Eu e a minha esposa tivemos o privilégio na nossa adolescência ainda, na nossa juventude, de participar de algo que era tremendo dentro da nossa igreja. E tudo que ele falava: jovens, vocês que estão crescendo dentro dessa igreja, cresça reconciliado com o Senhor. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação para o seu coração. Se querem ser bons cidadãos, bons homens, bons maridos, boas esposas, bons filhos, reconcilie com o Senhor. Deixa Deus falar o seu coração. Largue esse mundo para trás e siga na promessa do Senhor. E quando ele estava em cima da sua cama, nós fomos lá, eu fui junto com o pastor para fazer uma visitinha. Ele não estava no hospital, ele estava em casa, e tinha uma enfermeira que cuidava dele em casa. Fomos lá para levar uma palavra de conforto para o coração do irmão João. Saímos de lá chorando, sabe por quê? Ao invés de levarmos aquela palavra, recebemos a paz do Senhor através daquele irmão, e disse: tudo que o meu coração almeja é estar com o Senhor, porque desde a minha juventude eu me reconciliei com Ele. Amém, queridos? Amém. Assim foi a vida do irmão João, o exemplo a ser seguido. E tudo aquilo que Jesus quer fazer com você, nenhum outro pode fazer. E tudo que Jesus pode fazer, Ele já fez.
agora é direito nosso, mas nós aqui temos que tomar essa posição, essa decisão. Como está a sua vida? Nessa noite eu não vou te convidar você para que deixe o seu lugar e venha aqui à frente, mas eu gostaria de orar pela sua vida. O que está faltando em você para este encontro com o Senhor? Verbalmente, de repente, você pode dizer: eu já tenho Jesus em meu coração, mas você precisa de ter a consciência de que Ele está realmente em seu coração, que Ele está presente em sua vida. Esse é o direito que você tem, mas é dado pelo próprio Senhor, através das nossas vidas. Vamos orar, queridos? Se você gostaria que eu orasse pela sua vida, eu não sei que seja membro dessa igreja, de repente alguma dificuldade você está passando por certo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma revelação, não da minha parte, mas da palavra de Deus para nós. Todos nós precisamos estarmos contritos com o Senhor. Todos nós precisamos nos alinhar diante do Senhor. Todos nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, para vivermos como o apóstolo Paulo ao dizer: já estou crucificado por Cristo, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive. Se você deseja no seu coração, coloque-se em pé nessa noite. Eu irei orar pela sua vida. Nós iremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Talvez está faltando alguma coisa na sua vida. Você tem alguma preocupação até mesmo com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu filho, e você vai ser um intercessor por ele nessa noite. Creia nisso, meu querido. Você deve valorizar esse momento dessa intercessão. O que está faltando? O ano de 2026 só está começando. Não deixe que esse ano de 2026 seja como o ano de 2025. Ainda que coisas boas aconteceram na sua vida, mas diferente hoje é o nosso coração. Essa loucura que o mundo está oferecendo, nós não podemos receber, porque o que Deus está oferecendo é muito mais prazeroso do que qualquer momento que nós possamos passar aqui neste mundo. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nós queremos te exaltar, Senhor, nessa noite. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos da salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu o seu Filho por nós e nos reconciliou para todo sempre com o Senhor. E todo aquele que confessa o seu pecado diante do Senhor, já não somos mais nós que vivemos depois que confessamos ao Senhor como o nosso Salvador, mas Cristo Jesus vive em nós. Senhor nosso Deus, a tua igreja e todos aqueles que aqui estão de pé, hoje, Senhor, é mais um dia daqueles que a salvação está aqui nesta casa, ó Deus e Pai. E nós queremos colocar as vidas que aqui estão debaixo da tua graça e debaixo dos teus cuidados. Ó Deus, e aquilo que está faltando na vida dos teus filhos, para essa reconciliação, que só entre com a sua providência em favor de cada um de nós, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, ó Deus e Pai, da tua igreja aqui neste lugar, que sejamos, ó Deus, pregadores da tua palavra, com alegria em nosso coração, e que possamos dedicar cada dia mais as nossas vidas ao Senhor. Ser conosco, ó Deus, nesse dia que nós, sendo hoje o primeiro dia da semana, e que essa semana que se inicia, ó Deus, seja uma semana de muitas vitórias para nós, o povo de Deus, e que todo dia possamos meditar na tua palavra e na tua grandeza, e que nada venha nos impedir, ó Deus, de estarmos cada dia mais buscando a tua presença. Unge-nos, ó Deus, por teu Espírito Santo, dá-nos a tua promessa, e que a doce consolação do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente com o teu povo reunido, não só agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz amém e amém. Queridos, podem se sentar? E assim chegamos ao final do nosso culto nessa noite. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Leve pelo menos um abraço. Você que está perto do seu irmão aí, aquele que você já não via há muito tempo, desde o ano passado, talvez tenha alguém que você não via, dá pelo menos 3 abraços agora, em nome de Jesus. Não saia sem receber e sem dar 3 abraços
em nome de Jesus, tá, queridos?